A paz seja convosco, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal. Hoje nós vamos dar início a uma nova série que tem como tema as 48 leis de Deus. É importante ressaltar que a Bíblia ela é 100% inspirada, ou seja, de Gênesis a Apocalipse, olhando a Bíblia como um todo, ela é literalmente a lei de Deus. Eu não anotei aqui a referência, mas esse é um versículo bíblico que respalda isso que eu estou falando. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça. Isso reforça o que já foi falado no início, que de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia ela é 100% inspirada. Logo, nós entendemos que a Bíblia como um todo, ela é literalmente a lei de Deus. Por isso o tema, as 48 leis de Deus. A primeira lei é: o mensageiro nunca será maior do que a mensagem. Eu vou repetir. A lei número 1 é que o mensageiro ele nunca será maior do que a mensagem. Livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 10. É a história de Naamã. A Bíblia vai dizer que um mensageiro levou a mensagem para Naamã. Naamã, ao receber essa mensagem, ficou com seus pensamentos por um determinado momento dividido, se obedecia ou não, se fazia ou não. No final das contas, escolheu obedecer a palavra. Diz a Bíblia que ele foi curado de sua lepra ao dar 7 mergulhos no Jordão. Eu quero a sua atenção para o poder da palavra. A palavra, a mensagem curou Naamã de uma doença, mas a Bíblia não dá o nome do mensageiro. Por quê? Porque o mensageiro ele nunca será maior do que a mensagem. Lei de número 2. Em todo tempo ame os amigos e os seus inimigos, pagando o mal com o bem. Provérbios capítulo 17, versículo 17. Romanos capítulo 12, versículo 20 e 21. A Bíblia vai dizer: em todo tempo ame o amigo, porque na angústia nasce o irmão. Provérbios também vai dizer: é melhor o vizinho perto do que o parente distante. Por quê? Porque família não se trata de ser, família trata-se de estar. Então a lei número 2 é: em todo tempo ame o amigo e os seus inimigos, pagando o mal com o bem. Eu sei que é muito bonito falado, né? Mas difícil é na prática. Mas que nós possamos nos esforçar a cada dia para cumprir essa lei que é tão desafiadora para nós, seres humanos dotados de sentimentos e emoções. Terceira lei, ou lei de número 3. Seja uma carta lida. Se eu pudesse usar uma outra colocação, seria: seja uma pessoa transparente. Você não pode ser um enigma para quem está diante de você. As pessoas têm que saber de fato quem você é, né? Existe um versículo, se não está na Bíblia, é uma frase popularmente conhecida no meio cristão, que nós temos que exalar o bom cheiro de Jesus Cristo. Aonde está isso? Que nós devemos ser uma carta lida. Lei número 3. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2 e 18. Não é do versículo 2 ao 18. É versículo 2 e 18. Lei número 4. Pregue a palavra de Deus antes a tempo e fora de tempo. Vou repetir. Lei número 4. Pregue a palavra de Deus tempo e fora de tempo. Aonde que está isso, Cleiton? 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Eu estou dando a referência para que vocês possam ler e meditar, ok? Eu não vou ficar abrindo aqui, lendo, para o vídeo não ficar muito longo, tá?
Só desse jeito, provavelmente, esse vídeo já vai ficar um pouco longo. Vamos lá. Eu quero ressaltar, antes de dar continuidade, que essa é a primeira edição, ok? Nós vamos ter uma edição 2, e se vocês quiserem uma especificação de cada lei dessas, vocês colocam aqui nos comentários que eu vou fazer posteriormente, ok? Lei número 5. Não finja ser algo que você não é. Vou repetir. Lei de número 5. Não finja ser algo que você não é. Aonde que está isso, Cleiton? Mateus capítulo 7, versículo 15. Vou repetir. Mateus capítulo 7, versículo 15. Lei número 6. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Essa é tradicional, né? Até quem não é cristão conhece. É a famosa palavra de João Batista. Está em João capítulo 3, versículo 30. Ao apregoar o evangelho, ele relata que é necessário que ele diminua e que o Senhor Jesus cresça. Lei número 7. No suor do seu rosto comerás o teu pão. Vou repetir. Lei de número 7. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Aonde que está isso? Gênesis capítulo 3, versículo 19. Gênesis capítulo 3, versículo 19. Lei número 8. Reconheça o único mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem. Vou repetir. Lei de número 8. Reconheça o único mediador entre Deus e os homens, vírgula, Jesus Cristo, homem. Ok? Aonde que está isso? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. E Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 6. Vou repetir as referências. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 6. Lei número 9. Você vence por causa do amor de Deus manifestado em Cristo Jesus. Então reconheça isso. Antes de dar a referência, eu vou repetir e quero fazer algumas observações nessa lei aqui. Você vence por causa do amor de Deus manifestado em Cristo Jesus. Reconheça isso. Aonde que está isso? Romanos capítulo 8, versículo 37. Ok? No capítulo 8, nesse finalzinho aí, vai falar que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, eu quero apenas ressaltar que nós vencemos não é porque somos fortes, não é porque somos bonzinhos, não é porque somos habilidosos, não é por causa de talento, não é porque somos insistentes, não é porque somos perseverantes, não é porque somos teimosos e não aceitamos o fracasso ou a derrota. Nós vencemos por causa do amor de Deus que é manifestado por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Lei número 10. Atenda aos menos favorecidos e necessitados. Vou repetir, lei número 10. Atenda aos menos favorecidos e os necessitados. Aonde que está isso? Mateus capítulo 25, versículo 35 e 36. Vou repetir, Mateus capítulo 25, versículo 35 e 36. Lei número 11. Seja totalmente dependente de Deus. Vou repetir. Lei número 11. Seja totalmente dependente de Deus. Aonde que está isso, Cleiton? Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, versículo 5. Ok? Inclusive, Evangelho mesmo segundo escreveu João aqui no capítulo 15. Eu não lembro se é no 15 ou no 16, eu posso ser que seja esse versículo mesmo que eu marquei aqui. Mas como eu não estou com a Bíblia aberta aqui, então
Eu não vou falar que é, né? Mas eu sei que está em João 15 ou João 16, que a Bíblia vai dizer assim, ó, sem mim nada podeis fazer. Ou seja, nós precisamos ser totalmente dependentes de Deus. Lei número 12. Confie na justiça de Deus e deixa o Espírito Santo operar. Vou repetir. Lei de número 12. Nós precisamos confiar na justiça de Deus e deixar o Espírito Santo de Deus operar. Eu quero aqui ressaltar que a nossa justiça comparada à justiça de Deus, a Bíblia vai dizer que a nossa justiça é como um trapo de imundície. Eu também quero ressaltar que quando nós confiamos em Deus, nós paramos de agir e damos liberdade para que Deus possa operar. E antes de dar as referências, eu selo essa palavra relembrando aquela palavra que diz: antes que houvesse dias, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Evangelho segundo escreveu João, capítulo 16, versículos 7 e 8. Mateus, capítulo 5, versículo 6. Essas são as referências da lei número 12, que é: confie na justiça de Deus e deixe o Espírito Santo operar. Lei número 13. É melhor pedir socorro do que morrer sozinho no deserto. Eu vou repetir. Lei de número 13. É melhor pedir socorro do que morrer sozinha no deserto. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Ok? E eu quero reforçar essa questão do pedir ajuda. A Bíblia vai dizer: levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. A Bíblia também vai dizer que é melhor dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Mas ai daquele e daquela que estiver só, porque caindo, quem o levantará? E para fechar, a Bíblia também vai dizer que um cordão de 3 dobras, ele não se quebra tão depressa. Ok? Então, lei número 14, cuide da sua própria vida. É um pouco pesado, mas é a verdade bíblica, né? Lei de número 14, cuide da sua própria vida. Aonde que está isso? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Acredito eu que é aquela parte que diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E quando nós lemos o texto como um todo, nós chegamos ao entendimento que quando nós examinamos a nós mesmos, nós não precisamos ser examinados e muito menos julgados por ninguém, ok? Lei número 15, transforme seus inimigos em amigos. Isso acontece, é possível, é desafiador, mas a maioria das vezes isso não acontece, ok? Mas é possível, isso já aconteceu muito, particularmente na minha vida, né? Pessoas que se posicionam como seus adversários, mas são impactadas pelo seu testemunho, pelo mover da palavra de Deus e acabam se tornando seus amigos. Aonde que está isso? Mateus capítulo 5, versículo 23 ao 25. Deixa eu abrir um parênteses aqui. A Bíblia ela não está dizendo que você tem que ser amigo dos seus inimigos, tá? O que a palavra de Deus diz é que se alguém falar mal de você, você falar bem dessa pessoa, ok? Vamos lá, vamos avançar que o vídeo já está longo já. Lei número 16. Seja presente e constante em toda boa obra. Lei número 16. Seja presente e constante em toda boa obra. Aonde que está isso, Cleiton? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Vou repetir a referência. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Lei número 17. Mantenha a paz com os outros
e ensine o arrependimento. Antes de dar as referências, eu quero abrir alguns parênteses, né? Essa parte de manter a paz com os outros está meio complicado, né? Porque a gente está na era da internet, na era da informação, e infelizmente o que dá curtida, o que dá visualização e o que dá like é justamente o contrário, né? É quando tem a famosa treta, é quando tem a inimizade, é quando tem a intriga, é quando fulano manda recado para ciclano, né? Mas que possamos ser os remanescentes zelosos de bons princípios e fazer o que está aqui. Lei número 17, mantenha a paz com todos, com os outros, e ensine o arrependimento, tá? Eu já vou dar as referências, mas eu quero abrir um outro parênteses. Arrependimento não é se emocionar, ok? Arrependimento não é uma tristeza profunda que vem mediante alguma coisa que aconteceu ou que está acontecendo, tá? Tanto que a Bíblia vai dizer que Esaú, ele buscou arrependimento com lágrimas, mas não o encontrou, ok? Vamos lá, Hebreus capítulo 12, versículo 14, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24 ao 26. Note que eu não falei do 24 e 26. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24 ao 26. Hebreus capítulo 12, versículo 14. São as referências da lei número 17. Lei número 18. Não faça acepção de pessoas. Difícil para algumas pessoas, né? Lei número 18. Não faça acepção de pessoas. Aonde que está isso? Livro de Tiago, capítulo 2, versículo 1. Ok? Vou repetir. Livro de Tiago, capítulo 2, versículo 1. Eu gosto muito daquela palavra, né? Eu não lembro se é uma história ou se é uma parábola, que Jesus vai dizer assim, houve as bodas, mas os convidados não eram dignos. Eu acho muito interessante essa passagem bíblica, porque vai dizer que cada um tinha um afazer diferente, né? Falando a grosso modo, uma desculpa diferente. E aí o anfitrião, o que ele fez? Ele saiu pelas ruas e chamou, né, os enfermos, os mendigos, os pobres, os necessitados. Então eu acho essa história muito, muito extraordinária, né? Vamos lá. Lei número 19. Já falei lá atrás, estou apenas reforçando, vou dar uma ênfase e vou esmiuçar um pouco mais, que é pagar o mal com o bem. Aonde que está isso? Romanos capítulo 12, versículo 21. Lei número 19, pagar o mal com o bem. Pague o mal com o bem. Romanos capítulo 12, versículo 21. Então eu vou abrir um parênteses e eu vou reforçar de novo, né? Esses assuntos de pagar o mal com o bem, perdoar 70 vezes 7, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece a esquerda. Eu sei que essas palavras elas são muito bonitas, pregadas, mas só quem precisou perdoar sabe como é. Só quem precisou caminhar 2 milhas sabe como é. Só quem precisou dar a outra face sabe como é, né? Existe uma frase que diz que só sabe a profundidade do poço quem já esteve nele. Calamachúria. Mas ainda assim é possível, tanto que existe um versículo na Bíblia que vai dizer: não vos canseis de fazer o bem. Por quê? Porque, vamos colocar assim, se você é uma pessoa que sempre faz o bem, seja para sua família, para seus amigos, para pessoas que estão ao seu redor, mas como retorno você só recebe o mal, como ser humano, isso vai te desgastando emocionalmente, mentalmente e, em alguns casos, até fisicamente. Então, a tendência natural é você se cansar, pegar todas as pessoas que você conhece, embalar e jogar todo mundo no mesmo pacote, com algo que nós chamamos de generalizar. Então a gente fala assim: pastor nenhum presta. Não é pastor nenhum presta, é porque você não conheceu até hoje nenhum que presta. Então, assim, quando a gente estuda a psicologia pastoral, abrindo um parênteses rápido,
A gente aprende a não deixar uma experiência ruim pessoal, independente de quando e quantas vezes isso aconteceu, se tornar uma verdade absoluta para o outro. Porque a minha verdade, ela não necessariamente será a sua verdade. Porque aconteceu comigo não significa que vai acontecer com você ou que tem que acontecer com você. Ok? Então isso é um famoso conselho de ouro, tá? Para quem está em uma posição de liderança e está constantemente lidando com pessoas. Ok? Então, repetindo para nós avançarmos, lei número 19, pague o mal com o bem, o que é desafiador, difícil, mas não impossível. Romanos capítulo 12, versículo 21, ok? Lei número 20, estamos chegando no final. Honre o que você fala e dê bom testemunho. Esse aqui é onde a maioria das pessoas deixa a desejar, né? Por isso que muitos falam, para ser cristão igual fulano, eu prefiro não ir para a igreja. Justamente por causa disso aqui, as pessoas não honram o que fala, né? Eu costumo dizer que o homem de Deus, ele compra e paga. O homem de Deus, ele cumpre com sua palavra, semelhantemente mulher de Deus também, né? Então a gente está na era do talento, nós estamos na era dos dons, da habilidade, mas está faltando compromisso com a verdade, está faltando bom caráter, está faltando testemunho de vida, né? Então honre o que você fala e dê bom testemunho. Aonde que está isso? Mateus capítulo 7, versículo 37, aquela famosa palavra que diz: seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Se eu não me engano, antes dessa palavra ou posteriormente a ela, vai vir falando também sobre a importância de não fazer juramentos. Não jure pelo céu. Por quê? Porque lá é o trono de Deus. Não jure pela terra. Por quê? Porque é os cabelos dos teus pés. E por aí vai. Entendeu? Então, a Bíblia ela nos leva a voltar a essa essência que se perdeu no decorrer dos séculos. E que essência é essa? Um tempo onde a palavra valia muito. Hoje nós vivemos um tempo onde a palavra ela praticamente está sem valor nenhum. Eu vou abrir um parênteses rápido aqui e levar para o mundo dos negócios. Hoje no mundo dos negócios você vai ter um sócio, você vai fechar algum acordo, se você vai fechar algum negócio, algum acordo, você tem que jogar no contrato. Por quê? Porque hoje nós vivemos um tempo onde a palavra do ser humano, não importa o quão bom seja o caráter ou a índole, infelizmente, por causa da massa maior, acaba se perdendo o valor. Então, se torna um método, um modelo padrão, né? Ter algo para autenticar aquilo que foi tratado, que force aquele ou aquela que fez um determinado acordo honrar com aquilo que foi pré-estabelecido. Ok? Então, lei número 20, honre o que você fala e dê bom testemunho. Lei número 21, seja verdadeiro e não manifeste amor fingido. Vou repetir, lei número 21, seja verdadeiro e não manifeste amor fingido. Eu gosto disso aqui porque existe uma frase que faz muito sentido. Ninguém consegue fingir algo que não é durante muito tempo. E ainda que consiga, cedo ou tarde, essa pessoa ela vai colocar para fora, ela vai exalar quem de fato é. Ok? Romanos capítulo 12, versículo 9. O respaldo da lei 21 está em Romanos capítulo 12, versículo 9. Estamos já caminhando para o final. Eu quero deixar claro que essa é a primeira edição, tá? O tema da série é as 48 leis de Deus. Nós vamos falar nessa primeira edição de metade. Eu vou preparar a segunda edição, onde eu vou falar a outra metade. E se você quiser um conteúdo mais específico, mais aprofundado de cada uma dessas leis, você vai deixar aqui nos comentários para mim, que posteriormente eu estarei preparando o conteúdo. Amém? Lei número 22. Nunca desista, persevere na doutrina de Cristo até o fim. Lei número 22. Nunca desista, persevere na doutrina de Cristo até o fim.
Aonde que está isso, Cleiton? Mateus capítulo 24, versículo 13. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Aqui está uma peça fundamental, porque a Bíblia vai dizer, se não me engano, em Eclesiastes, que melhor é o final das coisas do que o princípio delas. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Então, infelizmente, o que nós mais vemos no decorrer dos meses, dos anos, são homens e mulheres que começaram bem, mas terminaram mal. Começaram no espírito, mas terminaram na carne. Infelizmente, nós vemos pessoas que não tiveram uma vida de santidade, apenas um momento de santidade. Então acaba acontecendo. Por isso que a Bíblia, ela reforça essa ideia. A Bíblia reforça essa ideia de que a igreja, ela é um corpo. Ou seja, nós somos membros um dos outros e o cabeça é Cristo. Lei número 23. Não dê a sua força às mulheres. Abre um parênteses, prostituição. Lei número 23. Não dê a sua força às mulheres. Abre parênteses, prostituição. Aonde que está isso? Provérbios capítulo 31, versículo 3. Aqui, tá? Não necessariamente homem, para mulher também, tá? Mulheres de Deus, mulheres que buscam a Jesus, não dê a sua força aos homens. Abre parênteses, prostituição. Por quê? Infelizmente, é muito comum, né? Essa lei 23 aqui, ela é uma das que são mais quebradas no mundo cristão, né? Por pessoas evangélicas. Elas entregam a sua força, ou seja, a sua vontade. Elas abrem mão daquilo que demorou anos para ser construído, para perder em 2, 3, 5 minutos. Então, assim, é necessário aqui nessa lei 23 um conhecimento de causa. Aquele que precisa conhecer melhor do que ninguém as suas fraquezas é você mesmo, é você mesmo. Aquela que precisa conhecer as suas debilidades, as suas limitações, é você mesmo, é você mesma. Por quê? Porque quando você tem um autoconhecimento aguçado, você sabe até onde você pode ir e até onde você não pode ir. Quando você tem um autoconhecimento de suas fraquezas, de suas limitações, logo, cumprindo o que está a Escritura dizendo, ser simples como a pomba, prudente como a serpente. Se você conhece a sua fraqueza, a sua debilidade, você não vai brincar com ela. Isso é uma questão de prudência. Mas para que você saiba, você tem que ter autoconhecimento. Para você ter autoconhecimento, você tem que se conhecer. Para se conhecer, você tem que saber quem você é. Então, como que você faz para descobrir quem você é? Pessoas que estão próximas a você. Irmão, irmã, pai, mãe, amigo de muitos anos, amigas de muitos anos, pessoas que trabalham contigo. Por quê? Porque essas pessoas vão ver coisas que em você, que você mesmo é incapaz de enxergar. Isso é um fato, tá? Eu vou preparar um outro vídeo, se você quiser assistir depois, o nome do vídeo vai ser Ponto Cego, ok? Mas vamos dar continuidade aqui. Lei número 24. Confesse Jesus como seu Salvador. E aqui nós encerramos. Não adianta eu falar das 48 leis de Deus, aqui nós estamos falando de metade, e não falar do principal, né, que é receber Jesus e aceitá-lo como único, suficiente Salvador. Romanos capítulo 10, versículo 9, que é onde vai dizer nessa lei 24 aqui, que quem crê e confessar Jesus Cristo como Senhor e crê que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Amém? Então estamos chegando ao final da primeira edição das 48 leis de Deus. Na descrição desse vídeo eu vou deixar o curso Alinhamento, onde você vai aprender os 7 prenúncios da queda, que é um mapa do que você não deve fazer, e os 7 princípios que vencem a tentação, parte 1, parte 2, e os 7 propósitos da dor, porque Deus ele tem propósitos em meio à dor.
em cada dor que Ele permite nós passarmos. Vou deixar também aqui a conferência profética Metanoia, para você que está precisando vivenciar uma virada na sua vida, o fechamento de um ciclo e o início de outro. Até a próxima, em nome de Jesus Cristo.